Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometo-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que é Herodias: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo-me que des agora, agora mesmo, a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi decapitado. O homem foi e decapitou João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato, e ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Olha só, olha só, Herodes, ele tinha uma voz profética sobre ele, que era João Batista, mas ele até gostava de ouvir, né, João Batista, ficava perplexo, mas ele gostava de ouvir João Batista. Mas como ele foi um homem que nunca se posicionou, o espírito de Herodes é isso, né? Você ouve a palavra, você gosta, você fica perplexo, porque diz que ele gostava de ouvir João Batista, mas no final das contas ele nunca se posicionou. Então chegou um tempo onde a Herodias, né, bolou um plano ali de fazer a menina dançar, né? E os historiadores dizem que ela tinha pelo menos ali uns 15 anos, né? E não foi uma dança qualquer, foi uma dança sedutora. Então esse espírito de sedução entrou nele, ao ponto dele rejeitar agora o quê? A voz profética. E aí ele manda, ela pede para ele. Ele ficou tão assim hipnotizado, tão seduzido com a situação, que ele daria para aquela menina até metade do reino, de tão seduzido que ele ficou. E aí a menina vai até a mãe e fala: o que que eu peço? Ela pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela sabia que era a única voz que podia mudar Herodes, era a voz de João Batista, era aquela voz profética. Ela fala: não, vou acabar com isso. Aproveitou o momento de fraqueza dele, de sedução, né? Porque não foi uma dança qualquer, né? Os historiadores dizem que foi uma dança erótica, para uma menina de 15 anos dançando ali. E aí ela pede a cabeça de João Batista. E aí essa voz, que era a única voz que podia trazer uma transformação na vida de Herodes, já não existia mais. Porque quando ele manda arrancar a cabeça, né, ele arranca o quê? A voz profética. Então o que acontece? A igreja, ela gosta das mensagens, ela gosta da palavra que está sendo ministrada, fica até perplexa, né, algumas ministrações, muitas vezes de confronto, mas quando não se posiciona, o que acontece? A voz profética é cortada. Então o espírito não tem mais acesso. O espírito não tem mais acesso. Entendeu? E aí acontece como... Qualquer sedução. Isso, qualquer sedução Troca. abre mão daquela palavra. Porque, embora ele está sendo confrontado com a palavra, de que ele não poderia estar com aquela mulher, que ela não era, era a mulher do irmão dele. Então,
embora ele tivesse sendo confrontado, ficasse perplexo, mas olha só, aqui diz, olha lá o que diz aqui, que ele, ele temia João Batista. Ele gostava de ouvir as suas palavras, as suas mensagens. Olha lá, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. E quantas pessoas, né, dentro da igreja ouvem e ficam perplexas, gostam da meditação, gostam da palavra, mas com a sedução desse mundo, né, então elas cortam a voz profética. Como? Quando elas rejeitam. Rejeitam no sentido de nunca tomar uma posição. Ele nunca se posicionou. Ele era rei, ele podia ter falado, não, você está certo, cara. Essa mulher não é minha, eu vou tomar uma posição agora. Você está certo, você é a voz que fala o meu coração. Você é essa voz que eu estou precisando. Mas a Herodias, né, que é um espírito de manipulação e sedução, ou seja, ela manipulou uma situação para a filha dançar, entrou um espírito de sedução, e ele, de tão enlouquecido que estava, a ponto de dar até metade do reino. Então, fala de uma igreja que corta a voz profética. Né? Porque quando corta a cabeça, corta também ali a visão profética, os ouvidos apurados no ouvido profético e a voz profética. Né? O corpo morre. Então, se cortar a cabeça, o corpo. Né? Então, Herodes fala disso aí.